finalmente o último capítulo do segundo livro das Crônicas. Esse livro que pertence ao Antigo Testamento da Bíblia e na sequência ele está da seguinte maneira: Gênesis, primeiro livro, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas. Então já tem um livro bastante avançado ali na sequência dos livros. E com o vídeo de hoje eu estou finalizando este importante livro, que é o capítulo 36, né, que trata sobre diversos assuntos. O primeiro deles, o reinado de Joacás, rei de Judá. O segundo, o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá. O reinado de Zedequias, rei de Judá. E a queda de Jerusalém, em 586, pelo que eu lembro. Então vamos lá. Capítulo 36 diz o seguinte: E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou-o rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Então vamos lá. Primeiro, o reinado de Jeoacás, rei de Judá. Porque no texto diz o seguinte: Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses apenas em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém, e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim. Então veja que o Egito tinha forte influência sobre Judá nesses últimos anos. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre todo Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas como é que era o nome anterior? Tá, Eliaquim, tá, agora passa a se chamar Jeoaquim. Mas Neco, que é o rei do Egito, levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Tá, então próximo texto, isso aqui é o relato sobre Jeoacás. Agora o reinado de Jeoaquim, rei de Judá, próximo rei. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Jeoaquim foi o seu sucessor. Tá, então, brevíssimo relato sobre o reinado de Jeoaquim. O próximo, o reinado de Joaquim, que é o mais comum de se falar, né? Rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. E por fim, último rei aqui, o reinado de Zedequias, rei de Judá, no relato, né? Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, o seu Deus reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, o que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. E é isso. Agora o último texto de todo o livro de 2 Crônicas trata sobre a queda de Jerusalém, capital do reino de Judá, o reino do sul, né? O reino do norte, com a sua capital em Samaria, já havia caído anos antes, ali por volta do ano de 720, 721, 22, para a Síria. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas. Então veja o que esses caras fizeram com os profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens, a espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, também os pequenos, com os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, e dos reis e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos, e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, finalmente descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia,
para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos, abre aspas, assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Bom, então, assim eu finalizo, né? Finalmente, o capítulo 36 e o segundo livro das Crônicas, com essa ligação entre o próximo livro, que será Esdras, que aí já é o retorno desse povo lá da Babilônia para Jerusalém. E quem autorizou essa saída foi o próprio rei da Pérsia, Ciro. Então o vídeo anterior, capítulo 35, deixaria aqui no final. Próximo vídeo, primeiro capítulo do livro de Esdras. Valeu!